O nosso estudo de hoje, eles são 13 do livro Companheiro e tem por título Progresso e Amor. Grande é o avanço do progresso, maior será sempre o amor que ilumina. Grande é a inteligência dos que fabricam os pássaros metálicos que povoam os céus do mundo, maior é a inteligência de quantos se utilizam deles para levantar a fraternidade entre os povos. Grande é a eficiência dos que engenham máquinas que eliminam as distâncias. Maior é o espírito de responsabilidade e entendimento daqueles que as dirigem, favorecendo o trabalho. Grande é o raciocínio de quantos se dedicam à rádio e televisão, sustentando a informação rápida na vida comunitária. Maior é a bondade de quantos lhe manejam os recursos em auxílio da educação entre as criaturas. Grande é a força de quantos organizam as maravilhas da imprensa, e maior é o poder de todos aqueles que escrevem para instruir e reconfortar os irmãos em humanidade. Grande é a segurança dos que formaram o trator destinado a revolver facilmente o solo. E maior é o mérito de quantos semeiam com humildade e devotamento, formulando os prodígios do pão na mesa. Grande é a técnica, maior é a compreensão. Grande é a cultura que ensina, maior é a caridade que socorre. Onde estiveres e seja com quem for, ama sempre. O progresso faz estruturas, o amor acende a luz do caminho. Por isso mesmo, aprendamos a trabalhar e servir sempre a fim de conquistarmos a felicidade maior. Em verdade, perante Deus, por mais amplo o surto de evolução que nos caracterize a existência, não haverá progresso real sem a bênção do amor. Vamos lembrar que são duas luzes que o espírito carrega. Uma se chama inteligência e a outra se chama sentimento. Junto com o sentimento, a gente vai colocar também moralidade. E aí o que acontece? A inteligência realmente ela vai fazer diferença, sim, de um espírito para o outro. Ela vai estabelecer, sim, aquela hierarquia que a gente estuda na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Mas é o sentimento, é o amor, na verdade, é que vai transformar e que vai estabelecer de maneira decisiva essa hierarquia quando a gente chegar no plano espiritual. A gente gosta sempre de lembrar do livro Voltei, escrito pelo irmão Jacó, que foi Frederico Figner, um judeu que foi dono das Casas Edison, Rio de Janeiro, no início do século passado aqui no Brasil. E o irmão Jacó, para quem já leu o livro, no livro Voltei, escrito por Chico Xavier, ele relata o tempo todo que ele estranha, ele não conseguia enxergar luz dentro dele. E vou dar o spoiler mesmo, né? Contar o final do filme para vocês aqui. Uma coisa que emociona no livro é quando ele relata que ele estaria sendo atacado por alguns espíritos que viriam na direção dele para agredi-lo mesmo. E naquele momento, ao invés dele partir para o embate ou correr desses espíritos, ele os envolveu com muito amor. Ele ficou pensando assim, poxa, o que eu posso ter feito para que eles estejam dessa maneira comigo? E procurou ajudar aqueles espíritos. Quando ele ajudou aqueles espíritos, ele, através do sentimento dele, ele criou uma camada, um bloqueio, um escudo de luz que não permitia que os espíritos chegassem até ele. E aquilo foi marcante porque foi um dos primeiros livros que a gente teve a oportunidade de ler, mostrando o que o amor faz do outro lado da vida. O amor faz, por exemplo, com que a gente fique invisível aos espíritos mais endurecidos para poder ajudá-los de maneira mais eficaz, sem eles perceberem essa interferência. Então, o que acontece? A gente vai perceber aqui no texto de hoje que no primeiro parágrafo, quando fala grande, está falando sobre a inteligência.
A grande virtude dessa geração é a atividade intelectual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo vai estar sempre falando do sentimento, do amor. Mas maior vai ser sempre o amor que ilumina. Então é interessante como no primeiro momento da evolução, né, como manifestação da evolução da inteligência, a gente vai ter, por exemplo, não está aqui no texto de hoje, mas a dinamite que foi criada pelo homem para quê? Para poder construir túneis, para poder promover o progresso e daqui a pouco sendo utilizado por alguém que pega aquela dinamite e joga contra o seu semelhante. E aí causando dor e promovendo através da lei de causa e efeito espetáculos tristes e de resgate para o futuro. Isso vai acontecendo sempre com frequência. Mas aqui o Emmanuel teve a preocupação de dizer para a gente vai sim admirar a inteligência, mas a gente vai sempre estar admirando muito mais quando a inteligência vai estar canalizando com amor a sua atitude. Então, a inteligência daqueles que fabricam os pássaros metálicos, os nossos aviões, mas maior vai ser a inteligência que vai utilizar os aviões para levar a fraternidade entre os povos. Aqueles que engenham máquinas que eliminam as distâncias, ainda mais agora com trem-bala, com os super veículos que a gente tem, com velocidades muito grandes. Agora, maior vai ser o quê? O espírito de responsabilidade de quem está dirigindo e também entendimento favorecendo o trabalho. Depois ele vem falar, grande é o raciocínio daqueles que se dedicam à rádio e televisão, e a gente vai dar até uma observação aqui a mais desse parágrafo, porque ele não fala para a gente sobre a internet, mas maior vai ser a bondade daqueles que têm já o discernimento para tomar muito cuidado com aquilo que ele está levando para o coração e para a mente das pessoas através das suas postagens, né, com relação à divulgação, né, de qualquer informação, já que a gente ouviu, né, recentemente uma frase que colocou a gente para pensar, que a era da informática ela deu voz a muita gente que não merecia essa voz. Mas, ao mesmo tempo, deu liberdade também. A gente, no primeiro momento, sempre confunde o conceito de liberdade. Depois ele fala, aqueles que organizam as maravilhas da imprensa, vai ficar aí também na mesma informação. A gente tem que lembrar que nós somos responsáveis pelo pensamento e pelo sentimento que a gente provoca nos outros. Grande é a segurança daqueles que formaram o grande trator, essas máquinas que são responsáveis por promover o progresso. Agora, maior é o mérito de quantos semeiam com humildade e devotamento, formulando os prodígios da mesa, do pão na mesa. Quer dizer, o Emmanuel vem trazer para a gente algumas informações para a gente começar a pensar no seguinte, não é para a gente ficar lendo e admirando só a parte poética e a capacidade de criar telas mentais para a gente pensar assim, estou utilizando a minha inteligência com amor? Ou a minha inteligência ela pode estar sendo utilizada para o mal ou simplesmente está neutra? Temos muitas pessoas, nós também temos muito isso, todos nós aqui na Terra, de já termos capacidade de realizações de grandes conquistas, mas na verdade a gente fica estagnado, a gente ainda não coloca em movimento. Isso acontece com frequência. Então, grande é a técnica, mas o maior é a compreensão. Grande é a cultura que ensina, mas o maior é a caridade que socorre. A gente está aqui na Terra para o aprendizado do amor. O progresso vai fazer estrutura, mas é o amor que acende a luz do caminho e é o amor que vai estar abrindo portas para que, quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente tenha acesso a moradas mais bem-aventuradas e até aprenda a admirar moradas como essa aqui. O amor vai fazer com que a gente um dia, inclusive, a gente tenha um respeito muito profundo por mundos de expiações e provas, onde nós aqui, que estamos na retaguarda, ainda estamos burilando, aprendendo muita coisa para a gente desenvolver quando a gente estiver mais à frente também. Então, por isso mesmo, aprendamos a trabalhar e servir sempre, a fim de conquistarmos essa felicidade maior, que em verdade perante Deus, por mais amplo surto de evolução que nos caracterize, não vai haver nunca progresso
sem o amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.